Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. 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 Hoje é dia 25 de janeiro de 2024. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo bíblico. Antes de tudo, oração. Então vamos fazer uma oração. Senhor, nós queremos nos colocar em Tua presença, Amém. baseados no Teu precioso sangue. Amém. Somos pecadores. Senhor, nós erramos, nós pecamos, nós ofendemos a Ti, nós nos desviamos, nos distraímos muitas vezes, Senhor, mas nesse momento nós pedimos perdão ao Senhor e queremos ter comunhão contigo, receber a Tua palavra, ler a Bíblia, desfrutar do que o Senhor deixou registrado para nós. As Tuas palavras são espírito e são vida. Por isso, venha falar conosco nesta noite, nesse estudo bíblico. Também abençoe todos aqueles que acessarem o canal do YouTube e assistirem a esse vídeo. Senhor, fala com todos nós, Senhor. Nós precisamos do Teu falar. Por isso, nós pedimos pelo Teu grande amor e pela Tua misericórdia. O Senhor abra Teu coração para nós e revele a Tua palavra para nós e coloque a Tua palavra dentro do nosso coração. Abençoa-nos, Senhor. Nós dependemos do Senhor. Amém. Amém. Bom, queridos, nós vimos o capítulo 24 de Mateus, vimos o versículo 15. Eu vou repetir o versículo 15, porque nós falamos muitas coisas a respeito desse versículo. Nós fomos lá para o livro de Daniel e entramos na questão das 70 semanas, a profecia das 70 semanas. Então, o versículo 15 fala: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, o que nós mostramos para os irmãos é que essas palavras são palavras a respeito do tempo do fim, e aqui tem um versículo falando a respeito do anticristo. O anticristo, que é a besta, que é o 666, tá? E ele vai surgir no final da nossa era, dando início, com essa situação aqui, dando início à grande tribulação. Então, esse anticristo vem acompanhado também do falso profeta e vão fazer muitos sinais. Nós vamos ver algumas coisas hoje, mas aqui eu queria ler também para vocês. Deu para retomar? Deu para fazer o link? Então eu queria ler para vocês que esse anticristo também é falado no livro de segunda, na epístola, né, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, só para a gente gravar bem, tá? Capítulo 2 do livro de 2 Tessalonicenses, é uma epístola, mas a gente pode chamar de livro também, né? Versículo 1. Podemos ler? Aqui fala então: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Então ele está falando, vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra vinda, no grego, ela é parousia, ou parousia, já tem esse termo aportuguesado, né? Parousia, que é traduzido como vinda, também significa presença. Então não é só a vinda, mas é a presença da pessoa, tá? Então essa palavra vinda, ela é falada muitas vezes com esse sentido de presença. Versículo 2 fala: nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então o dia do Senhor vem, com certeza o Senhor virá, e esse é o dia do Senhor.
Mas Paulo ele está mostrando que antes que venha o dia do Senhor, tem acontecimentos prévios, antes, que antecedem a volta do Senhor. E é isso que ele fala no versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto o quê? O dia do Senhor, a vinda do Senhor, tá? Não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Senhor, graças a Deus, Ele nos deixa essas dicas de que não é que o dia do Senhor vem, alguém está falando que amanhã é o dia do Senhor. Não, peraí, tem alguns acontecimentos que tem que vir antes. E um desses acontecimentos é exatamente a apostasia. Apostatar significa desviar. Desviar do quê? Desviar da palavra, desviar da verdade. Então, no final dos tempos, essa apostasia acontece, esse desvio acontece. E aí também fala que tem que ser revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Quem é esse? É o próprio. O anticristo. A besta. A gente gosta de falar besta, né? A besta. É a besta. É o meia. E aqui também no 4 fala assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, de adoração, de servir, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Lembramos então? É isso que está lá em Mateus, é exatamente isso. Ele quer tomar o lugar de Deus, ele quer ser Deus e não quer permitir que adorem ninguém mais além dele. Então ele vai colocar uma imagem dele no santuário, que nós já falamos, né? Que é o templo do Antigo Testamento do povo judeu vai ser reerguido. Aonde? Na Jerusalém atual, no lugar onde tem hoje um edifício muçulmano. Alguns falam que é templo, alguns falam que é mesquita, alguns falam, enfim, tem várias maneiras de falar, mas tem ali uma edificação islâmica, muçulmana, tá certo? E quem manda lá hoje não são os judeus. Quem manda nesse lugar são os muçulmanos. Jerusalém é uma cidade dividida entre cristãos, judeus e muçulmanos. É um barril de pólvora? Sim, é um barril de pólvora. Qualquer atitude que afronte um lado ou outro vai causar um rebuliço, tá certo? Então, mesmo os judeus que, pensando, né, Jerusalém está onde? Está em Israel, mas mesmo o judeu vai lá para essa mesquita, ele tem liberdade de... Não tem liberdade. Ele não pode entrar nem com um livro lá, com Bíblia, com o Antigo Testamento, nada. Tem que ser de acordo com as regras do islamismo, tá certo? Mas haverá uma mudança nisso. Haverá um acordo. Quem vai fazer esse acordo? O anticristo. Um homem que vai ser um político, um líder mundial. E ele vai conseguir fazer essa aliança, lembra? Aliança por uma semana, por 7 anos, uma semana de anos. E no meio dessa semana, ele tira a máscara, certo? E aí ele quer ser adorado. E isso dá início à grande tribulação. Certo? Então, nós lemos esse trecho, nós lemos esses versículos, nós vimos que haverá aqui, nós vamos ler os versículos seguintes, e vamos entender que a partir daí, o povo judeu vai sofrer bastante.
principalmente ali, tá? Então, vou continuar aqui em Mateus 24, 15. O 15 eu já li. Deixa eu ler novamente aqui, para vocês pegarem bem. Quando, pois, virdes o abominável. Já expliquei, né? Essa questão de abominação. São ídolos que é abominável para o Senhor. Da desolação de que falou o profeta Daniel, por isso que nós fomos lá para o profeta Daniel, né? No lugar santo. Então ele vai estar onde? No lugar santo. Quem lê, entende. Vou retomar aqui a leitura até o final até o versículo 31. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Então aqui mais uma indicação de que é uma palavra para o povo judeu, porque o sábado eles não podiam andar coisa em torno de 1 milha, tá? Então, como é que vai fugir no sábado? Você não pode andar. Porque nesse tempo, agora aqui, ó, presta atenção. Nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede, que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda, aqui também é parousia, aqui também é presença do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então nós vamos falar sobre algumas coisas desse trecho que nós lemos. Então vejam, né, esse ambiente é um ambiente de perseguição, de fuga, de desespero, de correria, de salve-se quem puder. E o Senhor fala, quem tiver grávida vai ter mais dificuldade, né? Claro. E coisas assim. Então no versículo 21, o Senhor fala, nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e não haverá jamais. Vamos ler alguns versículos também mostram para nós a respeito dessa tribulação. Daniel, capítulo 12, Daniel, Antigo Testamento, o último dos profetas maiores. Versículo 12, versículo 1, capítulo 12, versículo 1, Daniel 12, 1. Fala assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo.
mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Já deixamos Daniel, vamos para outro livro. Agora que eu achei, não, vamos para um livro mais fácil então, de achar, mais fácil de achar, Apocalipse 11. Melhor é prestar atenção no que o Alexandre lê. Lembrando os irmãos que está sendo gravado, né? Depois os irmãos também podem ver. Se alguém também quiser anotar os versículos e depois passar para os irmãos, também pode. O Marcílio faz isso lá na Paraíba, né, Marcílio? Mas vai estar no estudo pelo vídeo, tá? Capítulo 11, Apocalipse, versículo 2. Fala assim: mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não nessas. Porque, olha aqui, foi ele dado aos gentios, estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. 42 meses são 3 anos e meio, é o tempo da grande tribulação. Capítulo 3, versículo 10 de Apocalipse, também fala desse tempo. Apocalipse 3:10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Que hora da provação é essa? É a grande tribulação. O estopim vai ser lá, na Judéia, em Israel, tá? Mas vai atingir o mundo inteiro. Há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Ó Senhor Jesus. Aqui, vamos destacar isso aqui. Aqui tem uma promessa para a igreja em Filadélfia. Os irmãos que vivem essa vida da igreja em Filadélfia de uma maneira normal, né? Aprovada por Deus, eles vão ser guardados da hora da provação. Ou seja, antes que essa hora venha, eles vão ser arrebatados. Amém? Amém. Essa é uma promessa para a igreja em Filadélfia. Voltamos para Mateus 24, versículo 22 na sequência, tá certo? Como eu falo para vocês, guardem sempre a página. Eu não guardei. Então, vamos lá. Estamos claros, né? Esse tempo da grande tribulação é o que fala aqui no 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, quero destacar que escolhidos aqui se refere ao povo de Israel, tá? Não é os escolhidos de modo geral. Nós vamos entrar naquela sessão que é para a igreja. Ainda essa sessão é voltada para Israel. Então, aqui fala, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. O Senhor, Ele determinou 3 anos e meio. Não pode passar disso. São tempos difíceis, serão tempos complicados, mas tem data para terminar, certo? Então esse tempo foi abreviado. Ó Senhor Jesus, passar 1 hora dentro desse período já não é agradável, mas ainda assim, é como o povo de Israel que foi levado cativo para a Babilônia, e o Senhor usou o Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, para sitiar a cidade, para pegar o povo e levar cativo para a Babilônia, para destruir o templo. Por quê? Tudo está relacionado à questão de o povo adorar outros deuses, não ser obediente ao Senhor, não obedecer à palavra do Senhor. Então aí vem o
castigo. Mas o Senhor falou, vai durar 70 anos. Certo? Então o Senhor pôs um limite para esse castigo. Não é um castigo sem limite. É que nem falar para o Mateus, Mateus, você não foi obediente, você fez coisa errada, vai ficar 15 minutos olhando para a parede. Ajoelhado no milho. Opa, ajoelhado no milho. Ou então ele fica ali, quando dá os 15 minutos, o que acontece? Acabou. Foi isso que foi falado, foi determinado. Tá. O Senhor, graças a Deus, o Senhor determinou que esse tempo tem um fim. Então, 3 anos e meio. E o agente dessa grande tribulação é o anticristo. Então, haverá um limite para suas ações, e esse limite vai chegar no fim dos 3 anos e meio. Amém? Ó Senhor Jesus. Versículo 23 fala, então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Eles ainda esperam o Cristo. Para eles o Senhor Jesus não foi o Cristo que eles estavam esperando. O Cristo ainda está sendo aguardado. Aí, nessa época, alguém vai falar, o Cristo está ali para nos salvar. Esquece. Então, não acrediteis, é isso que o Senhor está falando. Não acredite que, versículo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, essa questão do anticristo, do falso profeta, eles vêm antes do Senhor, antes da vinda do Senhor. Mas isso também não quer dizer que não tenha outros nesse mesmo caminho, vamos falar assim. Mas esse falso profeta, esse anticristo vai ser o clímax, vai ser o ápice o falso profeta dos falsos profetas, o anticristo dos anticristos. Mas até hoje a gente já tem esse tipo de coisa, tá? Pessoas que também enveredam por esse caminho. Vamos ler Apocalipse 13, 11. Ó Senhor Jesus. Então, eu vou ler do 11 para a gente entender. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Essa besta é o falso profeta, tá? Então ele é um marqueteiro, como eu falei algumas vezes, que leva as pessoas a adorarem o anticristo. E ele também faz com que, versículo 3, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais, etc. Capítulo 19. De Apocalipse mesmo. Versículo 20. Mas a besta, aqui é o anticristo, foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Aleluia. Mas aí, irmãos, eu queria ler um trecho de um livro que eu trouxe aqui. O poder latente da alma. Acho que eu falei alguma coisinha na semana passada. Nossa alma tem um poder aprisionado, guardado, que Deus não... Com a queda do homem, Deus
não permitiu que esse poder todo do homem fosse usado. Se fosse usado, a gente já teria sucumbido. Então, eu lembro sempre de uma música de um cantor famoso no passado, já morreu, graças a Deus, mas que falava assim, que o homem não consegue usar 10% da sua cabeça animal, alguma coisa que é assim. É conhecido. Então, realmente, isso é algo que as pessoas sabem. O homem não usa todo o seu potencial. Ele não consegue usar seu potencial mental, psíquico, não consegue, porque está confinado. Mas alguns conseguem liberar um pouco mais, certo? E aí é que pode causar algum dano, às vezes, mas é aí que surgem algumas coisas que parecem milagres, e são milagres, ao nosso ver, são milagres, mas não é pelo poder de Deus, é pelo poder da alma do homem. E o diabo, ele quer exatamente usar o poder da alma do homem. Tem pessoas que têm poder de persuasão, não tem? Eu citei um semana passada. Hitler, ele conseguiu mover uma nação inteira para matar, para fazer o que ele quisesse, vamos falar assim. Não é verdade? Para ter ódio das pessoas, etc. Eu atribuo isso a esse poder psíquico. Hitler conseguiu liberar um pouco mais e acho que ele atingia as pessoas com esse poder de persuasão da sua alma. Tá? Então aqui, eu vou ler esse trecho aqui do livro. A força do espírito versus força psíquica. Profecia da Bíblia. Vamos examinar as Escrituras para descobrir quais são os sinais do fim desta era e anteriores à iminente volta do Senhor. Ele cita um versículo aqui que nós já lemos, Mateus 24, surgirão falsos profetas, tal, né? Então não preciso ler. Ele cita aqui também Apocalipse 13, que nós já lemos também. Aí eu vou ler 2 Tessalonicenses 2, 8 a 10. Vamos ler aqui na nossa Bíblia. Esse livro tem um autor que é Watchman Nee. É um chinês, já morreu, tá? Morreu em 1972, se não me engano. O nome dele em chinês é Ni To Shen. Ni To Shen. Então vamos lá. Vamos ler a partir do 7. 2 Tessalonicenses 2, 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Então, como eu falei, no fim vai ter esse iníquo, filho da perdição e tal, mas o mistério da iniquidade já opera. Sim ou não? Sim. Percebe, né? E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, versículo 8, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, irmãos, nós precisamos estar muito bem arraigados, alicerçados na verdade, na palavra de Deus. Amém? Amém. Aí ele fala assim, então aí vou ler. Antes de explicarmos essas passagens, observe, por favor, que 2 Tessalonicenses 2,9 fala de prodígios da mentira. Os prodígios são realmente realizados, mas com o objetivo de enganar as pessoas.
Esses fenômenos não são imaginários, mas reais. Só que o objetivo deles é enganar. Todas as passagens que lemos apontam para um só assunto. Existem coisas que se tornarão conhecidas na grande tribulação. Entretanto, sem sombra de dúvida, alguns desses acontecimentos se darão antes do tempo da grande tribulação. Isso está de acordo com uma regra mais do que óbvia na Bíblia. Antes do cumprimento de uma profecia, algo semelhante geralmente acontece como um prenúncio da sua realização final. Por essa razão, muitos eruditos em profecia concordam que as coisas que acontecerão na grande tribulação estão acontecendo agora, uma após outra, embora a intensidade não seja como a que será nos dias futuros. Ora, as passagens bíblicas citadas mostram a característica ou as características do período da grande tribulação. Durante aquele tempo haverá grandes sinais e prodígios. Antes da vinda do Senhor, o anticristo estará particularmente em realizar sinais e prodígios. Estará, particularmente interessado em realizar sinais e prodígios. Sabemos que antes de uma pessoa chegar, sua sombra é vista primeiro e sua voz ouvida antes dele. Do mesmo modo, antes da chegada da grande tribulação, sua sombra e o som dos seus sinais e prodígios já estarão presentes. Visto que os sinais e prodígios se tornarão muito comuns na grande tribulação, com certeza, em nosso tempo atual, eles aumentarão. Ok? Então, a grande tribulação vai ser o ápice desses sinais, mas as coisas vão aumentando. Esses sinais, poderes, milagres, não vêm de Deus, mas vêm dessa força maligna, usando a psique do homem. Amém? Tudo certo? Então, vamos evitar essa grande tribulação. Né? Voltando então para Mateus. Mateus 24, versículo 25. Então fala assim: vede que vou-lo tenho predito. Então o Senhor está nos avisando, né, irmãos? Ninguém pode falar que é ignorante. Portanto, se vos disseram, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então aqui está falando que a vinda do Filho do Homem é comparada ao relâmpago. Né? O relâmpago é visível. Mas essa vinda do Filho do Homem, essa vinda de Jesus, essa parousia, ela tem dois aspectos. Um aspecto é secreto e o outro é oculto, o outro é visível, tá? O outro é público. Esse que está falando aqui é visível, é público. E esse vai acontecer no final da grande tribulação. Ok? O aspecto público, onde todos verão, é no final da grande tribulação. Nós vamos ver aqui os versículos 29 e 30. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Isso é no final da grande tribulação. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Sobre as nuvens. O relâmpago, quem conhece desses fenômenos aí? Da onde sai o relâmpago?
Hã? Das nuvens, né? Então ali tem uma ação, toda uma atividade ali no meio nas nuvens, se encontrando, aquele atrito de moléculas, né? Tal, né? Professor. Sim. E aí, mas está oculto, está nas nuvens. Quando se dá o relâmpago em si, aí sai aquela descarga e sai da nuvem. E é visível. Mas enquanto está na nuvem, não está visível. Então tem esses dois aspectos. Nós podemos pegar essa questão do relâmpago como, enquanto está ali na nuvem, está oculto. Depois que sai da nuvem, está visível. Então vamos falar um pouquinho a respeito disso. A vinda do Senhor, também, no versículo 43 aqui, ó, do mesmo capítulo de Mateus. Considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então esse é um aspecto da vinda do Senhor secreta, oculta. Ele vem como? Ladrão. O ladrão não vem Tocando trombeta. nem tocando a campainha, né? Certo. Mandando um WhatsApp, estou chegando. Não. Então, essa é um aspecto. Apocalipse 10:1. Vamos ler Apocalipse 10:1. Não é capaz, né? Bom, Apocalipse 10:1. Acharam? Não acharam? 10, Isso. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Preste atenção aqui. Esse outro anjo forte, não vai dar para a gente explicar tudo, mas é o Senhor Jesus, tá? Como que ele vem? Envolto em nuvem. Ele está vestido com a nuvem, está dentro da nuvem. Então ele está envolto. É visível ou oculto? Oculto. Essa é a vinda do Senhor oculta. Não é para todos, mas alguns já começarão a desfrutar dessa vinda do Senhor. Ok ou não? Alguns já começarão a desfrutar da presença do Senhor, vão se encontrar com o Senhor. Ou até mesmo virão com o Senhor. Quem são? Os vencedores. Ó Senhor Jesus. Olha lá. 14:14. Vamos ver se vocês reparam alguma diferença. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Esse também é o Senhor Jesus. Mas qual que é a diferença aqui? Está sentado na nuvem. Sentado na nuvem. Está envolto? Não. Está sentado na nuvem. Então essa é a vinda aparente. Isso vai ser no final da grande tribulação. Mas no começo da grande tribulação, o Senhor já está num processo da sua vinda. Chegando perto. Entenderam? Então, nesse processo, o que acontece? Aqueles que vão ser livrados da hora da tribulação vão ser arrebatados. Então, vamos lá. 1 Tessalonicenses. Ó Senhor Jesus. É um assunto complexo, mas de toda essa complexidade, o importante é que você pense o seguinte: eu quero estar com o Senhor antes da grande tribulação.
1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Vamos começar no 13. Isso é importante para nós hoje, que tivemos um irmão que dormiu no Senhor, né? Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Vou fazer um parêntese aqui. Paulo, muitas vezes ele fala, não quero que você seja ignorante quanto a isso, quanto aquilo, tal. Irmãos, a Bíblia está aqui. A palavra de Deus está aqui. Nós não podemos ser ignorantes. Amém. Nós temos que ler a Bíblia. Amém. O Senhor fala muita coisa. Só por uma simples leitura da Bíblia, sem fazer um grande estudo, mas ler a Bíblia, garanto para vocês que muitas coisas vão ser esclarecidas para nós. Então, esse desejo de Paulo deve ser o desejo de cada um de nós. Eu não quero ser ignorante quanto às coisas de Deus. Amém. Eu quero conhecer a palavra de Deus. Amém. Amém? Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Quem são os que dormem? Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Nós temos esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Senhor Jesus. Apocalipse 12. Muita informação? Está dando para absorver? Apocalipse 12, 5 e 6. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias, que é o período da grande tribulação. 3 anos e meio, 42 meses. Um tempo, tempos e metade de um tempo. Quem é esse filho varão? Não é uma pessoa única, é algo coletivo. É a parte forte da mulher. Então, o filho que nasceu não é um bebê, é um filho varão. São os mortos vencedores que ressuscitarão e serão arrebatados ao trono de Deus. Amém? E virão com o Senhor na sua vinda, na sua parousia. Então, os mortos precederão os que vivem. Amém? Ó Senhor Jesus. Depois, Apocalipse 14 fala das primícias, que também são os vivos, tá? Enfim, o Senhor virá envolto em nuvens. Não é uma vinda pública. Isso, antes da grande tribulação, isso já começa a acontecer, porque vão ser guardados da hora da provação. Amém? Os irmãos estão entendendo? Sim. Aleluia. E o Senhor nas nuvens, aí começa a acontecer todas essas questões da grande tribulação, tá? E no final, então, voltando para Mateus 24,
Versículo 30. Então esse é no fim da grande tribulação, irmãos. Eu vou ler de novo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então agora não é mais aquele menininho que nasceu em Belém, foi ignorado, não tinha lugar para ficar, aquelas coisas todas, cresceu num lugar desprezado, etc. Não, mas agora o Senhor vem com poder e muita glória. Ok? Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Novamente, os escolhidos aqui são o povo de Israel. Dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então aqui o Senhor dá cabo de várias profecias, e pode ser tomada como promessa, que o Senhor falou que iria reunir o seu povo, das extremidades da terra, onde tiver. Porque os judeus foram dispersos, né? Então o Senhor vai reunir. Vamos ler alguns versículos. Deuteronômio 30. Deuteronômio, 5º livro da Bíblia. Versículo 3. Eu vou começar a ler, daí vocês vão achando aí. Então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram e a possuirás, e te fará bem e te multiplicará mais do que a teus pais. Ok? Isaías 43. Quarenta e três, 5 a 7. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas, das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Amém? Amém. Aleluia. Vamos ler mais um trechinho aqui. Ezequiel. Só para pegar mais um profeta aqui. Tem várias citações, tá? Semelhantes a essa. 34, 13. Ezequiel 34, 13. Tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Então, congregarei dos diversos países, introduzirei na sua terra. É isso que o Senhor vai fazer nesse tempo. Amém? Amém. Ó Senhor Jesus. São todas essas profecias, essas
podemos falar que são promessas do Senhor, serão realizadas no tempo do fim. Ó Senhor Jesus. Amém. Com esse versículo 31 do capítulo 24, nós terminamos a sessão referente aos judeus, a nação de Israel. Por isso que é importante a gente também falar das 70 semanas, porque as 70 semanas são estabelecidas sobre o povo de Israel, tá certo? Com relação aos judeus. E aí, na semana que vem, a gente começa a falar sobre a igreja. Sobre nós. As cenas dos próximos capítulos. E ainda depois vem com relação às nações. Vamos sempre lembrar, vamos sempre nos situar. Esses capítulos 24 e 25 falam do tempo do fim. São palavras de escatologia, tá certo? O estudo das coisas do fim. Ó Senhor Jesus. Então, o besta do anticristo e do falso profeta vão fazer muitos sinais. Vão fazer muitos milagres. Vão persuadir, vão seduzir muitas pessoas, se possível, os eleitos, os escolhidos. Irmãos, isso não está longe de nós. Também muitas coisas querem nos enganar. Muitas palavras que são sofismas, ou que são sofismas, parecem corretas, mas não são, também querem nos enganar. Também querem nos ludibriar e levar para outro caminho. Então, nós precisamos estar firmes, como eu falei, não podemos ser ignorantes na palavra do Senhor. Amém. E uma vez que a gente conhecer a palavra do Senhor, a gente tem que ser firme. Amém. Amém? Amém. Meu pai falava assim. Como é que meu pai falava mesmo? Eu posso ser ignorante, mas não sou burro. Tá. O que ele quer dizer? Alguma coisa que ele pode ainda não ter conhecido. Eu quero falar, eu sentava com meu pai e ouvia ele falar sobre tudo. Meu pai conhecia pouco de tudo, muito de tudo. Não tinha assunto quase que ele ignorava. Mas, e ele falava assim, eu posso ser ignorante em algum assunto, mas eu não sou burro, então eu vou atrás de conhecer. E quando eu conhecer, aí eu vou usar, vou aplicar isso na minha vida, né? Então, irmãos, podemos ser ignorantes até que a gente não sabe onde está a fonte. Agora a gente sabe onde está a fonte? Sim. Então vamos buscar a fonte. Amém. Amém. E aí não vamos ser burros, né? Amém. Deixa eu ler um trechinho aqui. Eu tinha preparado uma palavra para Paré, mas serve para nós agora aqui. Calma aí, Tiago. Segura aí, Tiago. Salmo 32, 8, fala assim. É uma resposta do Senhor já, né? Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Agora veja só. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Então, o Senhor quer ensinar, versículo 8, né? Vou instruir, vou ensinar o caminho que você deve seguir. Não seja como um cavalo ou uma mula, né? Que só com... Então, nós devemos ser aqueles que ouvem a palavra, que recebem o ensino, a instrução do Senhor. Não precisa levar chicotada, tá certo? Amém. Jesus é o Senhor. Amém.